agora com a doutora Selma Carlotto, que é professora de Direito, está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer meu. Para esclarecer as nossas dúvidas, porque recentemente o Senado aprovou o texto da reforma trabalhista, deu uma amenizada nele, mas ainda assim foi aprovado com muitos questionamentos para a maioria dos trabalhadores e a gente quer entender o que muda. Doutora, a primeira pergunta é: quando passa a valer essa alteração? Então, na verdade, essa alteração passa a valer daqui a 120 dias. A gente tem uma vacatio legis, que a gente chama assim no direito, né? Várias leis, elas passam, na verdade, a ter eficácia imediata, mas nesse caso da reforma trabalhista, até também para as empresas se prepararem, são mais de 100 artigos que estão sendo alterados, tanto na questão processual, que é mais importante para advogados, como no que a gente chama de direito material, que seria para as empresas, né? Que eles têm que se preparar para essas alterações. A partir dali, passa a vigir a nova norma. Então, a gente tem 120 dias da sanção presidencial que ocorreu semana passada, na quinta-feira. Terça-feira a gente teve a aprovação, né, no plenário do Senado. Isso, e quinta-feira a sanção presidencial sem vetos. Na verdade, praticamente tudo que passou... Pouquíssima coisa foi amenizada. Foi, né? Do que foi da Câmara para o Senado, né? Doutora, de um modo geral, como que a senhora vê essas questões? Tem muitas pessoas reclamando, tem gente achando que não alterou nada, mas de fato pode atrapalhar muitos trabalhadores, não pode, doutora? Sim, tem alguns trabalhadores realmente que vão ser prejudicados. Claro, para as empresas, com certeza a situação melhorou. Vou ser sincera que algumas situações existia uma certa insegurança jurídica, por exemplo, o limite de responsabilidade do ex-sócio. Na Justiça do Trabalho, diferentemente no direito civil, no direito empresarial, que a gente já tinha um limite de 2 anos, já era jurisprudência. Então, muitas vezes, um ex-empregador respondia por uma ação de um ex-empregado que trabalhou, tudo bem para ele, se beneficiou, mas já após 20 anos. Hoje não, daqui a 120 dias, né, que entra a lei em vigor, né, após essa vacatio legis, ele vai ter esse limite também de 2 anos. Claro que a lei ressalva situações de fraude, que aí sim ele vai também responder, mesmo o ex-sócio, no caso da sucessão também. Então, assim, ela teve essa preocupação. Então, assim, a lei, em alguns pontos, realmente retirou alguns direitos trabalhistas, como o caso da jornada itinerante, aquelas empresas que estão em locais de difícil acesso, não servir de transporte público regular, né, que a empresa precisa de dar a condução. Os empregados, se eles ficassem 4 horas, por exemplo, de deslocamento, 5 horas, e trabalhassem 6 horas, o que ultrapassasse a jornada diária, que ultrapassava, eles recebiam como extra. Agora isso não vai mais ser incluso? Não. Se demorar 4 horas para chegar, problema dele. Problema dele. Se ele ficar 8 horas, 4 para cada lado, se deslocando e trabalhar mais 4 horas, problema dele. Além disso, outra situação, por exemplo, o empregado também que ele fazia troca de uniforme, ficava fazendo higiene pessoal, às vezes ficava na empresa, por conta que ia demorar muito para o parente, o marido, o pai, buscá-lo na empresa. Isso contava tempo à disposição. Hoje não é mais tempo à disposição. Hoje ele vai dar baixa, né, do ponto e acabou de trabalhar, faz o que ele quiser, acabou de trabalhar assim. Tem alguns direitos que realmente foram reduzidos, né? Mas tem muitos pontos, como alguns que eu fui exemplificando, porque na verdade não dá para falar tudo. Se a gente tem falar muita de coisa, tudo, né? Foram muitas as alterações. No mínimo 2 horas. Eu tentei colocar aqui alguns tópicos, mas de fato os tópicos eles são muitos. Mas uma coisa que eu queria colocar, que eu queria começar entendendo, é a questão das férias, que foi algo que causou muitas dúvidas. A maneira como as férias podem ser distribuídas agora. Explica pra gente. Tá, vou ser sincera, isso já era feito, só que de forma informal. No papel não era feito dessa forma. Isso aí, na verdade, eu achei ótimo, porque causou até uma segurança jurídica para as empresas. Porque muitas vezes os próprios empregados, eles queriam parcelar as férias e a empresa concordava. Tinha medo de, mas e se entrar na justiça depois? Porque não podia, né? Você não podia dividir as férias. Hoje as férias podem ser parceladas em 3 vezes, desde que um dos períodos seja pelo menos 15 dias e nenhum dos outros períodos seja de, no mínimo, menos do que 5 dias. Então, passa a ser regularizada uma situação que já ocorria nos bastidores, já era feita de forma informal. Se formalizou. Então, essa questão eu realmente concordo que
precisava, igual que a situação que eu falei, por exemplo, do ex-sócio, prescrição para alguns advogados, que a gente já seria uma questão mais técnica do ato lesivo único, a intercorrente, situações que realmente causavam muita dúvida e que passaram para a CLT, sabe? Então, assim, teve algumas correções que na CLT falava de adicional de hora extra inferior que 50%, que já não era possível, questões de artigos que não tinham sido recepcionados pela Constituição Federal, mas... Então, teve alguns acertos aí teve também, né? Teve muitos acertos disso. Como essa situação, para mim, vamos dizer que não foi um acerto como a história dos 50% que precisava estar lá, porque já era assim, porque a Constituição Federal fala que é o mínimo 50%. Foi uma questão que foi uma formalização daquilo que já era feito. Porque também, muitas vezes, o empregado acaba pedindo para a empresa, também tem essa situação. Não que eu seja pró-empresa, não é isso. É que, assim, a gente tem que ser justo, tem situações que eu não concordo, que eu sei que muitos direitos trabalhistas foram eliminados, mas essa situação, por exemplo, os empregados pediam para dividir as férias, depois processavam a empresa. Os empregados pediam para voltar, que é outra questão, mais cedo para casa, fazer um horário reduzido de almoço de 30 minutos, depois eles cobravam, quando saíam da empresa, 1 hora de intervalo como hora extra. Essa é uma outra questão muito importante. Hoje, o intervalo, que era uma medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, não podia nem ser reduzido por acordo ou convenção coletiva para 30 minutos. Hoje passa por convenção ou acordo coletivo, podendo ser reduzido, e a empresa, se houver supressão do intervalo, além de poder ser reduzido para 30 minutos, só vai ser pago e como indenizatória aquele tempo que foi suprimido do intervalo do empregado. Doutora, isso que a senhora está falando é interessante, porque independente de não é ficar de lado de empresa ou do lado do trabalhador, a gente vai falar de algumas questões agora que são complicadas também, mas o que eu percebo é que as ações trabalhistas eram muitas e eu ouvi já muitos casos, inclusive de donos de empresa que eu conheço, em que às vezes o empregado está agindo de má fé, né? Não, mas com certeza, é o que a gente chama de boa-fé objetiva, só que a lei está ali e fala, não, ele tem esse direito, eu vou dar o direito para ele, né? Categorias que têm a convenção garantida até maio. No caso, pensando nessa ação já ser válida daqui a 120 dias, nesse caso fica como? Então, na verdade, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é assim, a gente já tem, na verdade, convenções que tem a previsão do intervalo de 30 minutos. E esse intervalo com previsão em convenção hoje não é válido. A partir do momento que a lei entra em vigor, passa a ter validade. Agora, para novas situações, vão ter que ser feitas, depois da vigência da lei, novas convenções. Novos acordos. Novos acordos. Você pode ter uma convenção e fazer um acordo direto à parte, um acordo coletivo direto também entre a empresa e o sindicato dos empregados. Outro assunto que eu percebi que levantou bastante polêmica foi a contribuição sindical. Deixar de ser obrigatória. Deixar de ser obrigatória. Explica pra gente também, por favor, doutora. Então, hoje a gente tem várias contribuições sindicais. Uma delas já é essa, que deixou de ser obrigatória, né? Que vai deixar de ser obrigatória, lembrando sempre que tem esse espaço de 120 dias, né? Que é aquela que é de 1 dia por ano. Porque a gente tem a confederativa para os associados, assistencial, que é uma que as empresas pagam mês a mês, e os empregados, na verdade, dos empregados, mas é recolhida dos empregados e empresas pagam, porque os empregados têm o direito de oposição. Se os empregados não forem no sindicato fazer o direito de oposição, eles continuam pagando. Na verdade, não é essa contribuição que foi eliminada, foi aquela de 1 dia por ano, que é o imposto sindical, que é o que dá mais receita, inclusive, para os sindicatos. Essa, o empregado vai ter que ir no sindicato, em janeiro, expressamente optar, é o contrário do assistencial, pela contribuição sindical. Você falar, não, eu vou pagar, aí a empresa recolhe. Agora, senão, acabou essa contribuição sindical, o que acaba enfraquecendo bastante os sindicatos. E é isso que eu queria entender. Os sindicatos, eles continuam atuando em todas as categorias, ajudando nos acordos, nos abonos, ou isso muda a partir de agora? Na verdade, eles vão continuar, né? Só que realmente eu acho que isso acaba perdendo um pouco a força sindical. Acho que talvez eles vão tentar ser mais atuantes no sentido de captar mais associados, né? Trabalhando um pouco mais, né? Porque para algumas categorias, eu não vou ficar citando aqui,
às vezes o esforço deles não é tão forte assim, Exatamente. mas a contribuição tem que ser dada porque não era opcional. E até agora então, eles vão né? trabalhar ter que trabalhar um pouco mais. Vou ter que fazer por sentido, onde para a pessoa falar realmente o meu sindicato merece, eu vou contribuir com eles. eu né? quero contribuir, porque eu acho que eles merecem. Até porque hoje a gente tem outro ponto, que é um dos pontos mais fortes da reforma sindical. Tentaram retirar por emenda, mas acabou passando, que é a prevalência do negociado sobre o legislado, né? Por favor. Inclusive, o artigo 611, ele traz vários pontos que antes não poderiam ser negociados e que hoje passam a poder ser negociados. Então, assim, vai ser muito mais importante a partir de hoje a atuação dos sindicatos. Como eu falei, a situação dos 30 minutos, que não era válida antes, mesmo por negociação coletiva. Hoje a gente vai ter, assim, uma negociação coletiva muito mais ampla, com muito mais valor prevalecendo sobre a lei, fora em algumas situações que estão previstas também no artigo 611b da CLT, mas que, na verdade, são conteúdos mínimos que a gente não pode retirar, como valor nominal 13º, seguro-desemprego, retirar férias, registro em carteira. Esse conteúdo mínimo não vai poder ser retirado nem por negociação coletiva. Agora, jornada... a gente vai ter, assim, uma maior necessidade de negociação de sindicatos hoje. E retirando a contribuição sindical, isso acaba ficando um pouco complicado. Doutora, essas questões, aquilo que é específico, vamos imaginar que o trabalhador ele queira distribuir as férias dele. Então, eu não quero 30 dias de uma vez, eu quero distribuir. Essa negociação é particular, então ele vai até a empresa e conversa com a empresa. É isso que eu quero entender. Não necessariamente, não é algo de todos os funcionários. Isso é particular, né? Não, isso é particular. Diferente de ações coletivas específicas, isso. né? Na verdade, o que é que as negociações coletivas fazem em regra? Dar direitos superiores aos empregados. Por exemplo, um adicional que na Constituição Federal seria 50%, a Convenção vai prever que esse adicional passa a ser de 80%. A situação do intervalo, a CLT vai falar que pode ser 30 minutos, mas que precisa da intervenção do sindicato. Então, assim, certas situações de um PDV, por exemplo, a gente necessita da intervenção do sindicato, realmente, para uma negociação coletiva. Outra situação, medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho não podem ser transacionadas por negociação coletiva. Só que os intervalos que eram considerados como medidas de higiene, saúde e segurança passam a não ser mais considerados assim. Logo, tudo que diz respeito a intervalo, jornada, vai necessitar da presença dos sindicatos, ou sindicatos de empregados com a empresa, né, o acordo coletivo, ou então a convenção coletiva, que é sindicato de empregados com o sindicato da categoria econômica. Sempre haverá necessidade da participação do sindicato dos empregados, então, né? dessa maneira, a gente vê que, na verdade, o sindicato vai ter que se tornar mais ativo ainda, Exatamente, né, doutora? o sindicato passa a ser hoje mais ativo. Só que, ao mesmo tempo, ele perdeu a contribuição sindical Agora ele vai ter que fazer por onde, não é Com verdade, certeza. doutora? Que eu acho que aí a gente tinha um grande problema. Na verdade, era praticamente um sindicato inativo, vamos dizer, com pouca atuação, e recebia sem tanto trabalho, né? Aquela receita sindical. Hoje ele vai ter que demonstrar o seu trabalho para, vamos dizer, conquistar os empregados e eles mesmos falarem, não, eu quero pagar, porque o sindicato é que está me ajudando, né? Eu preciso desse sindicato, da participação dele, das negociações coletivas para eu conseguir meus direitos trabalhistas. Doutora, o trabalho intermitente ou a jornada intermitente, o que altera? É complicado. É uma situação que, na verdade, já existia um pouco na informalidade, né? Porque a gente também tem um eventual, mas aí ele não tem direitos trabalhistas. Mas fica complicado porque o empregado fica um pouco à disposição, né? Aguardando um chamado. Ele vai ter os direitos trabalhistas, mas não vai ter uma estabilidade de saber que vai ganhar tanto naquele mês. Porque ele vai ficar ali toda semana aguardando um chamado. Se ele for chamado, ele tem que ir trabalhar. Se ele aceitar, tem que ir trabalhar, senão ele mesmo vai ter que pagar uma multa de 50%. As duas partes vão pagar multa. Ele também pode ter que pagar multa, não é só a empresa. Não é só a empresa, mas ele pode uma semana trabalhar 2, 3 dias, outra semana não trabalha. E aí ele vai receber o quê? Férias mais um terço. Ele vai receber proporcional ao que ele trabalhou. Isso, 13º, tudo proporcional ao tempo trabalhado. Vai ter férias no final do período, tudo pela média dos valores recebidos mensalmente, mas eu acho que isso causa uma insegurança tão grande, realmente, para o empregado. Até se ele quiser fazer um freela, ele não sabe se ele vai ser chamado amanhã ou não, ele não sabe se ele pode marcar um freela. E às vezes ele dá preferência para aquele tomador de serviços, e isso acaba, eu acho que causando muita insegurança para o emprego. Eu não concordo realmente com essa alteração
na CLT, eu acho que vai totalmente Trouxe contra os muito mais valores insegurança. sociais de trabalho, dignidade da pessoa humana. E é complicado, igual que a empresa tem um empregado, tem contas fixas mensais. E ele fica À mercê. à mercê do empregador. À disposição, de À fato, disposição, né? com certeza. Doutora, no caso da terceirização, outra situação que já há muito tempo a Nossa. gente veio ouvindo falar sobre isso, Sim. né? O que a senhora conclui para as pessoas que estão até um pouco perdidas nessa história da terceirização? Eu posso perder o meu emprego porque, de repente, vão retirar as pessoas da minha categoria para terceirizar agora? Quem eu tenho que procurar para me contratar? Explica um pouco para a gente o que acontece. Bom, na verdade, o que acontece? Até hoje, né, porque a gente também tem ainda tempo para entrar em vigor a lei, como eu falei, a gente poderia terceirizar apenas em duas situações. O temporário, situações de, por exemplo, lojas no shopping que precisavam de um excedente, um acréscimo extraordinário de serviço, né? Final do ano, restaurantes, hotéis, em locais, praia, locais onde existe temporada, contratavam os temporários, aí tinham limite temporal, e a terceirização em caráter permanente, que é o problema principal, essa terceirização, ela só poderia ocorrer na atividade meio. E ainda sem a pessoalidade, sem a subordinação. A gente já teve uma alteração, agora recente, né, que já entrou em vigor, a Lei 13.429, que alterou a lei do temporário. A lei do temporário deixou de ser lei do temporário e passou a ser a lei da terceirização. Ela está assim um pouquinho confusa, principalmente para quem é leigo. Essa redação está muito confusa. Para tá vocês estão acompanhando, né? Para a gente que vai acompanhando, além de tudo, pela mídia, que não é ativa nessa área do direito, a impressão que dá é que está muito confuso ainda. Então, hoje ainda está, mas vai deixar de estar a partir da vigência da lei nova. Perfeito. Porque o que aconteceu? Teve uma alteração recente. Então, essa alteração, ela modificou a lei do temporário, que é essa 6.019/74, que passou a ser, na verdade, a lei da terceirização, nos artigos 4A, em diante 4B e 5A em diante. Então, foram alterados alguns artigos ali da lei do temporário. E a nova redação, ela gerou um pouco de dúvida na interpretação se, a partir dali, poderia terceirizar-se ou não a atividade fim, porque ela não era clara. Na verdade, o projeto de lei dessa Lei 13.429, né, que alterou a lei do temporário, inicialmente falava que não se poderia terceirizar em caráter permanente a atividade fim, só a meio. Só que essa parte foi omissa, até porque a intenção atual do governo, tanto do Executivo como do Legislador no Congresso, é qual? Terceirizar a atividade fim. Então, foi retirada essa parte, mas não foi incluído que se poderia terceirizar a atividade principal. Então, isso gerou dúvida nos tribunais. Já alguns magistrados estão dando vínculo, já hoje na atividade fim, outros não. Então, assim, uns entendem que já mudou o quadro, que se pode terceirizar a atividade fim, e outros não. Agora, a partir da reforma não tem mais dúvidas, porque ali também essa reforma não mudou apenas a CLT, ela mudou a CLT, ela mudou a lei da Previdência, porque prêmios, diárias deixam de ter natureza salarial, e ela mudou também, de novo, a mesma lei que eu acabei de falar, que foi alterada recentemente, que é a lei do temporário, e ali passa a constar de forma expressa que se pode terceirizar em caráter permanente a atividade principal. Ou seja, para o fim também. Fim principal é sinônimo de fim. Perfeito. A partir da vigência da lei, então a gente tem 3 fases. Uma, até o advento recente da Lei 13.429, em que a gente tinha uma súmula 331 do TST e onde a gente não poderia terceirizar a atividade fim em caráter permanente, apenas em caráter temporário. Hoje, uma fase que a gente está, por esses 120 dias, em que existem 2 entendimentos, porque a lei não é clara. E a partir do momento em que, exatamente, passar a valer vigorar, de fato. Isso, esses 120 dias, aí tudo poderá ser terceirizado. Mas e a minha sugestão? Por favor. É terceirizar, sim, a atividade fim, mas não aquelas atividades administrativas, até porque também a própria empresa, o empresário, precisa dessa relação de confiança. Esse vínculo. Como é que ele vai ter ali um empregado, né, no administrativo que não pode dar ordens para ele, que é empregado de outra empresa? Então, o ideal é o quê? Terceirizar, por exemplo,
logística, produção, é que tinha muito problema realmente em algumas atividades, até na produção, que eram atividades fim, que não se poderia terceirizar, altamente especializadas. E nesse aspecto, foi melhor poder se terceirizar a atividade fim. Agora, fica complicado se uma empresa passar a terceirizar a atividade categorias fim. ela vai Exatamente. escolher, né? Internamente, principalmente. E ela pode escolher o que ela quiser agora, Ela né? pode escolher, pode terceirizar tudo. Doutora, eu tenho pouquíssimo tempo. Na gestação, o que muda para as grávidas? Então, as grávidas passam a poder trabalhar em local insalubre. Vamos dizer, no caso do grau máximo, foi excepcionado, automaticamente ela não poderá trabalhar em uma atividade que seja considerada pela NR, né, grau máximo de insalubridade, mas grau mínimo e médio, ela, para não trabalhar em local insalubre, necessitará de ir atrás de um médico seu de confiança e levar a carta para a empresa. Ela vai ter que ir atrás disso. Ela vai não ter é que mais ir atrás disso. automático Igual como no era caso antes. da lactação também. Nas duas situações, ela terá que levar a carta para a empresa. Doutora, eu tenho que encerrar. A minha última pergunta é, de fato, a economia do país vai melhorar? Isso vai gerar mais empregos? Todos os nossos problemas acabaram com a reforma trabalhista? Não acho. É o que eu falei, a gente tem que analisar ponto a ponto aquilo que eu falei para você. Alguns foram positivos, outros não, Exatamente. né? Alguns foram positivos, outros foram péssimos. O exemplo da gestante, né? Eu acho que uma reforma trabalhista era necessária. Inconvencional, era necessária. Mas não desse jeito, né? Não desse jeito. Não todos esses tópicos, né? Exatamente. As emendas, que perfeito. infelizmente não foram aprovadas, se tivessem sido aprovadas... Tudo teria sido melhor, Exatamente, tudo teria Foi um sido prazer melhor. recebê-la aqui, viu, Prazer foi doutora? todo Para quem meu, quiser entrar em querida. contato, e-mail selmacarloto@hotmail.com. Uma ótima tarde. Obrigada, igualmente.